Existem muitos aspectos importantes da palavra de Deus sobre o reino de Deus e a herança de Cristo e a igreja que muitas pessoas esquecem. E nós vamos falar disso aqui nesse vídeo, um aspecto que talvez você não conheça, mas que sempre a igreja nos primeiros séculos sempre ensinou e era um ensinamento que, segundo eles, foi passado de geração em geração pelos apóstolos, mas que a igreja, ao longo das eras, ela acabou esquecendo. Hoje nós vamos falar sobre nações que estarão no milênio. Eu sei que é um assunto que pode parecer estranho e muitas pessoas até vão achar que isso soa como heresia, mas a grande verdade é, irmãos, que isso sempre foi pregado pela igreja. Você pode consultar alguns pais da igreja, como por exemplo Papias, Irineu de Leão, Justino Mártir e alguns outros que trataram claramente sobre esse assunto, demonstrando que haveriam nações pós a vinda de Cristo. E estas nações, infelizmente, hoje as pessoas não compreendem o que os textos dizem, né? Muitas acham que quando Jesus voltar, vão diretamente para o céu e acabou-se tudo. Mas não é isso que a palavra fala. Então, nós vamos tentar entender aqui um pouquinho desse aspecto, disso que está escrito na nossa Bíblia e tentarmos compreender aquilo que Deus quis passar para nós. Amém? A primeira coisa que devemos entender, irmãos, são as profecias e os textos proféticos relacionados a todas as questões que vão tratar da herança que Deus deu para Abraão e seus descendentes. Então eu convido você a abrir aqui em Gênesis capítulo 17, a partir do verso 5. Né? Deus falando aqui para Abraão que o nome dele vai ser mudado com referência a algumas coisas relacionadas a que dele procederiam nações. Então vamos ver aqui. No verso 5 diz assim: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Tá? Então a descendência de Abraão seria numerosas nações. E se você já estudou as duas casas conosco aqui, você vai entender que essa promessa, ela tem uma relação com as duas casas, né? A descendência de Abraão seria uma multidão de nações. Mas essa multidão de nações, ela é diferente dessas nações que a gente vai tratar no vídeo. E no verso 6 diz assim: far-te-ei fecundo, né? Aqui você tem dentro desse fecundo, você vai ter a expressão fará, que vai dar ligação com Efraim, né? Que vai dar ligação com Efraim. Farei-te fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Irmãos, olha que interessante, reis procederão de ti. Então, se nós olhamos para isso aqui de forma breve, nós vamos entender que esses reis que vão proceder de Abraão vão estar falando daqueles reis que reinaram sobre a casa de Israel ou a casa de Judá. Mas não é isso que o texto está falando. Ainda que historicamente você possa compreender isso, Deus está nos trazendo uma promessa muito mais ampla que vai estar apontado lá com Apocalipse 20, onde nós vamos ver que reis e sacerdotes vão estar reinando juntamente com Cristo. Então, essa promessa de reis procederão de ti, na verdade, trata de nação, um povo sacerdotal, um reino sacerdotal que você vai poder ver lá em Êxodo capítulo 19, onde Deus diz que se a descendência dos israelitas que saíram da terra do Egito obedecessem, eles seriam um reino sacerdotal. Então, é neste aspecto que o texto está tratando aqui. Agora, olha que interessante no verso 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Olha que interessante. Aqui a descendência de Abraão, irmãos, ela vai receber a promessa da aliança perpétua, que é a aliança eterna. Nós vamos ver que vão proceder reis dele e que dele sairiam nações. Dele sairiam nações. Então está apontando para nações, que aponta para reis, e que aponta também para a aliança perpétua, que está aqui. Para ser o teu Deus e da tua descendência, tá? Então, essa descendência aqui, irmãos, ela não é qualquer descendência, mas é uma descendência que tem o Senhor por seu Deus. O Senhor vai ser o Deus dessa descendência de Abraão. E se o Senhor vai ser o Deus dessa descendência de Abraão, nós precisamos entender que esses aqui creram. São pessoas que andam segundo a fé que Abraão teve. Por isso que Abraão, ele é pai da fé. Mas ele também é pai de numerosas nações. Mas precisamos entender que são nações que creram. Pessoas que procederão das nações que crerão. No estudo das duas casas, a gente trata mais sobre isso. Um assunto muito mais abrangente que precisa ser estudado. Agora, olha que interessante a promessa que Deus deu para Abraão. Verso 8. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus.
Irmãos, essa expressão aqui, a tua descendência, você tem que entender que a descendência de Abraão seria o quê? Nações. E dar-te a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Então, Abraão, ele vai percorrer o território que seria Canaã. Esse território que seria Canaã, ele vai ser habitado pelas 12 tribos de Israel. Perceba uma coisa, aqui fala que a descendência de Abraão vai ser nações. Então, indireta ou diretamente, ele está dizendo que, na verdade, essas nações, esses que procederiam de nações, eles teriam direito a essa herança da terra. Irmãos, o Israel, segundo a carne, eles tiveram a posse da terra, mas devido à iniquidade que eles praticaram, devido aos erros que eles cometeram, eles não puderam permanecer sobre a terra, ou seja, não se cumpriu aquilo que disse aqui, que eles teriam a posse permanente, porque o pecado fez com que eles fossem tirados da terra. Tanto que nós vamos ver que o rei da Síria vai tirar a casa de Israel, né, do seu território, e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele vai tirar também Israel do seu território. E ao longo de eras e de milênios, sempre acontecia isso: Israel voltava à sua terra, né, perdia a terra para as outras nações. Por quê? Porque eles desobedeciam a Deus. Mas aqui Deus está trazendo para nós que essa herança, ela vai ser perpétua. É uma herança que vai ser perpétua para os descendentes de Abraão. Então não é uma coisa que seria temporária, mas era uma herança que trata de elementos perpétuos para a descendência de Abraão. Depois a gente vai pular um pouco, eu não quero ler os versos 9 até mais ou menos o 14, porque ele vai tratar de um outro aspecto que trata da circuncisão, que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. E aqui vai tratar da questão de Ismael, primeira aliança e tudo mais. Então eu vou pular essa parte, nós vamos para o verso 15, que é a continuação até ali o verso 8 mais ou menos que nós estávamos lendo. Verso 15. Disse também Deus a Abraão: Sarai, a tua mulher, já não se chamarás Sarai, porém Sara. Lembra que Abraão teve o seu nome mudado também nesse capítulo? Agora Sara está tendo o seu nome mudado. Por quê? Porque Deus está colocando, né, um nome que vai mudar, não é que vai mudar, mas vai revelar o propósito que Deus tinha com eles. E disse: Sarai, a tua mulher, não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará em nações. Reis de povos procederão dela. Tá vendo que aqui aparece a mesma coisa? Ela vai te dar um filho e ela vai ser abençoada, e nós vamos ver que reis vão proceder dela, porém esses reis vão apontar para nações. Então é a mesma coisa. Quando nós entendemos isso daqui, irmãos, nós vamos entender e compreender que Deus teve uma promessa em Abraão, e essa promessa chegaria a todos nós que somos nações. Então nós somos nações, estamos nas nações, mas nós procedemos de Abraão e somos abençoados em Abraão. O que seria essa a bênção aqui? O que seria esse ser bendito? Seria receber as promessas da herança e também a vida eterna. Resumidamente falando, ser participante do Cristo. Agora, o mais interessante, irmãos, é que quando você vai para Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21, você vai ver que vai ser dito que existem duas mulheres. Abraão, ele teve duas mulheres, Sara e Agar. Agar vai ser chamada da escrava, onde ela vai ter Ismael. Ismael vai ser considerado como servo. Porém, Sara vai ser chamada de livre, e essa livre vai ser chamada da nova aliança. Então, quando fala de que Sara procederá um filho, historicamente falando, esse filho, é claro que era Isaac. Mas, profeticamente falando, esse filho que procede de Sara é Cristo. E de Cristo todos nós procedemos. Perfeito? Então, Sara foi abençoada, o seu filho é bendito, e nós procedemos dele, ou seja, nós que éramos das nações, procedemos dele e somos benditos em Cristo. Então aqui nós estamos vendo que nações procederiam não de Agar, mas procederiam de Sara. E Sara é revelado para nós lá em Gálatas que ela é uma referência a quem? A nova aliança, tá? Então são estes povos, essas nações, pessoas dentre as nações que vão proceder da nova aliança, que vão receber essa promessa de ser reis de povos. Tá? Então aqui está a base do nosso estudo, reis de povos. Ser reis de nações, de povos. Então você já vê que aqui existem duas coisas. Primeiro, nações que procederiam de Abraão, receberiam a promessa de ser reis, mas também fala de serem reis de povos. Então nós podemos entender que vão existir pessoas dentre as nações que vão receber o reino por serem benditos de Abraão, porém também vão existir pessoas que vão ser aqueles servos destes reis. Precisamos entender isso. Por isso que diz: e ela se tornará em nações, reis de povos procederão dela. Reis de povos, irmãos. Então aqui nós estamos vendo outros povos.
Então você pode perceber como esses aspectos, as pessoas vão olhar para esses textos, não, isso aqui se cumpriu com Israel literal. O Israel da carne lá no tempo, quando os israelitas saíram do Egito e tomaram posse de Canaã. Não, não se cumpriu lá. Por quê? Porque nós vamos ver que a descendência ela deveria proceder de Sara e não de Agar. Nós podemos perceber que Deus ele vai demonstrar para nós que a primeira aliança ela era Agar. E essa primeira aliança chamada Agar, ela nunca foi da vontade do Senhor. Assim como Agar lá no contexto histórico, ela veio por causa da falta de fé que Abraão teve num determinado momento, onde ele acabou se desviando do propósito, tentou fazer com com seu próprio braço, e Sara também não entendendo a promessa de Deus, achou que poderia dar uma mãozinha para o Senhor, vai lá e chama Agar, e Agar vai dar um filho. E nós vamos ver que isso não procedeu da vontade de Deus, mas veio segundo a carne. E quando Deus em Gálatas capítulo 4, por meio de Paulo, diz que Agar é a primeira aliança, nós precisamos entender, irmãos, que ali está sendo claramente dito que Deus não tinha vontade e que essa aliança ela veio por causa da falta de fé. Mas quando fala aqui que Sara será bendita e de que dela procederá um descendente, e esse descendente será povos, está mostrando que pessoas dentre as nações seriam geradas por meio dessa aliança eterna que é Sara, e elas seriam participantes do Cristo que está tipificado no filho de Sara aqui. Então, não pode estar falando de Agar aqui e, consequentemente, não pode estar falando daquele Israel, da primeira aliança que vai tipologicamente, mas de forma imperfeita, tomar a posse da terra. Mas como a Bíblia fala, né, que seriam aqueles que viriam depois que teriam a herança dessa terra. Agora, olha que interessante, a continuação dessa promessa está em vários capítulos aqui de Gênesis, quando trata da história de Abraão, Isaque e Jacó, mas em Gênesis capítulo 22, quando Abraão ele vai ser aprovado a entregar seu filho, e quando ele é aprovado, veja só o que o texto vai dizer no verso 15 até o verso 18. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, tá? Esse anjo aqui é uma própria referência ao próprio Deus. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho. Então aqui uma referência, né? Aquilo que Cristo faria lá no futuro, dar a sua vida pela humanidade. Quando Abraão ele entrega o seu filho, é uma figura do próprio pai entregando a seu filho. Nós estamos vendo aqui Abraão como uma projeção do próprio Deus que está entregando o seu filho para quê? Verso 16. Disse eu, jurei a mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, assim como Deus não negou o seu único filho por nós, que deveras te abençoarei, veja o que foi falado para Sara, certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Olha só, possuirá a cidade dos teus inimigos. E nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Irmãos, aqui, quando Deus fala em possuir a cidade dos inimigos, existem dois aspectos. O primeiro aspecto, nós vamos ver que nesse texto aqui fala daqueles que vão ser como as estrelas que estão no céu, mas também fala daqueles que vão ser como a areia que está na praia do mar. Mostra dois aspectos da descendência de Abraão. O primeiro aspecto é o aspecto terreno, ou seja, um aspecto de descendentes que de fato procederiam da carne, mas um segundo aspecto fala daquele aspecto celestial, portanto, estrelas que estão no céu. Em Daniel fala que naquele tempo o teu povo vai ser salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro, Daniel 12, e neste contexto diz que aqueles que forem achados no livro, eles ressuscitarão e eles brilharão perpetuamente como as estrelas que estão no céu. Então aqui você tem a revelação de como Deus de fato entende a descendência de Abraão segundo a promessa, como estrelas que estão no céu, porque trata de ressurreição. Então nós precisamos entender que a descendência segundo carne, segundo o terreno, ela vai tomar posse da porta dos inimigos. Porém, conforme nós vamos ver na história de Israel, conforme nós vamos ver no contexto todo de Israel, Israel ele vai perder eventualmente a posse da terra e os inimigos vão tomar posse das terras de Israel. Então isso aconteceu na primeira aliança, mas por causa do pecado, eles perderam isso. Agora nós vamos ver que na nova aliança, no contexto profético, quando fala da realidade, aqueles que de fato são considerados como descendência segundo a promessa de Abraão, eles vão tomar posse perpétua da terra, e ainda assim eles vão tomar as cidades dos seus inimigos, exatamente como Israel fez na primeira aliança. Nós vamos ver que na nova aliança, quando a igreja toma posse da herança, ela vai tomar posse justamente das cidades
que eram dos inimigos. Em Levítico capítulo 25, quando trata dos jubileus, nós vamos ver que diz assim que terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra toda é do Senhor, assim também vós darei remissão à terra. E isso demonstrava para nós que assim como no ano dos jubileus a terra voltava para o seu dono original, assim também quando se cumpriu o verdadeiro jubileu, que está apontando para 70 semanas, nós vamos lá em Daniel capítulo 9, nós vamos perceber que vai acontecer exatamente o que diz na lei. A terra tornará para o seu dono original, que é o Senhor. E aí diz também em Levítico 25, né, que cada um tornará para a sua herança e cada um tornará para a sua família. Então veja, nós vamos estar agora tendo acesso à herança que foi prometida aos patriarcas. Por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó não herdaram nada, irmãos. Jacó, por exemplo, morreu no Egito. Abraão, ele teve que comprar um lugar para o túmulo da sua esposa, porque ele não tinha nada na terra de Canaã. Então, eles vão peregrinar sobre aquela terra que eles vão receber por herança, mas eles não receberam naquele contexto e vão receber quando? Na ressurreição. Portanto, essa promessa, irmãos, ela não se cumpre no contexto literal, porque Abraão também precisa ter o cumprimento dessa promessa, mas ela vai se cumprir na ressurreição, quando Abraão e os seus descendentes tomarão posse daquilo que Deus prometeu, mas de forma eterna. Agora, quando você olha para Apocalipse, veja o que Deus fala para aqueles que forem vencedores da igreja. Lá em Apocalipse diz sobre esses que são, de fato, descendência de Abraão. Muitos milênios depois dos israelitas terem entrado na terra e tudo aquilo ter acontecido, nós vamos ver que vai voltar a acontecer, mas de forma na realidade. Em Apocalipse 5, verso 7, diz o seguinte: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E olha o que eles vão entoar aqui. Entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhes o selo, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Lembra que eu mostrei lá no início, irmãos, que Abraão estava recebendo uma promessa de reis, e estes reis aqui estavam falando claramente não daqueles reis que estiveram em Judá, na casa de Israel, mas estava falando de reis que surgiriam pela ressurreição, reis que seriam abençoados em Cristo, mas que também seriam chamados sacerdotes. E esta relação de reis e sacerdote, ela vai estar aparecendo no Salmo 110, onde nós vamos ver um homem que está apontando para Cristo, né, que é uma relação com Cristo, que vai receber este sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Então, quando você vê reis e sacerdote, é o reinado segundo a ordem de Melquisedeque, e esses aqui vão estar recebendo. Por isso diz: E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão aonde? Sobre a terra. E qual é essa terra que eles reinarão, irmãos? Claramente nós podemos ver que essa terra que eles reinarão será justamente a terra que foi dada para Abraão, que ele não tomou posse. E se nós somos reis, nós precisamos, se a igreja vai ser rei, ela precisa reinar sobre alguém. Não existe reis que não reinem sobre nada, mas estes reis reinarão sobre nações. Eu quero que você veja isso claramente. Veja a promessa que Deus dá aos vencedores, aqueles que vão estar aqui nas 7 igrejas, mas que vão vencer. Veja a promessa que Deus vai dar para estes. Verso 26 do capítulo 2. E ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Veja que interessante, autoridade sobre as nações. E essa expressão autoridade, nós podemos ver que no grego significa o quê? Exódia, poder de escolher liberdade para fazer o que quer. Licença, permissão, poder físico. Força na qual alguém é dotado que possui ou exercita poder e autoridade. E aqui nesse ponto nós vemos que diz o seguinte no dicionário, tá? Poder de reger e governar, tá? Então as nações serão governadas, irmãos, pela igreja, e com cetro de ferro as regerá. O que significa reger aqui? É a palavra poimano, que significa apacentar, não é mesmo? Cuidar. Serão que subjugadas, regidas pela igreja, e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, porque muitas nações na vinda do Senhor Jesus Cristo vão ser desfeitas. Mas claramente você vê aqui que é dado autoridade para a igreja sobre
as nações. Agora, olha que interessante, irmãos. Aonde esse texto ele está ligado para nós? Está ligado lá com Salmo capítulo 2, do verso 7 a verso 9, que diz o seguinte. Olha que interessante, você vai ver aqui a promessa que Deus deu para Cristo da herança das nações. Verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me diz, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, e com vara de ferro as regerá e as despedaçará como vaso de oleiro. Olha que interessante, irmãos. Deus deu para Cristo, né, as nações por herança, tá? As nações elas vão ser dadas por herança. Irmãos, quando Cristo vir, vai haver uma grande destruição nesse mundo. Muitas pessoas morrerão, muitas serão condenadas, mas vai ficar uma pequena parte dentre as nações, e essa pequena parte dentre as nações, que nós vamos ver daqui um pouco mais, ela vai estar no reino e ela vai ser reinada, ela vai ter como seus reis aqueles que vão proceder de Cristo. Cristo vai ser o rei dos reis, mas vão haver reis que é a igreja. E estas nações que sobrarem, elas vão ser regidas pela igreja. E elas vão ser dadas por herança de Deus, o Pai, para o Filho. E o Filho, juntamente com a igreja, vai receber estas nações por herança e vão reinar sobre ele. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que a gente costuma pensar assim, nossa, nós vamos reinar sobre a igreja, né? Se você imagina isso, do tempo do passado, parece que é aqueles reis que davam chicotada nas pessoas e escravizavam. Não, não é isso. O reinar aqui sobre as nações e o ter poder sobre as nações e essas nações serem como herança é no sentido de que agora a igreja vai, não é mesmo, reger elas, trabalhando com elas, cuidando delas, para que essas nações vivam em paz no milênio. E os povos agora vão se dedicar integralmente ao Senhor. E essa promessa, ela está escrito lá em Daniel capítulo 7, verso 27, vai dizer o seguinte. Mas antes de lermos o verso 27, eu quero que você pegue o contexto, que é o contexto escatológico e profético, e que trata até do anticristo que vai se levantar. No verso 25 vai dizer o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? Então aqui fala da última semana, da última metade. Mas depois que esse tempo passar, nós vamos ver aqui, vai dizer assim, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim, não é mesmo? E depois que se levantar, olha que interessante que vai ser dito. E o reino e o domínio e a majestade de todos os reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Tá vendo essa expressão domínio aqui? Essa expressão domínio está falando dos reinos, daqueles reinos que existiam no mundo, que agora na vinda de Cristo vão ser subjugados, eles vão perder o seu poder e esse domínio vai ser entregue ao santo. Então quando diz o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo do santo do Altíssimo. Lembra que eu falei para você da herança das nações? Essas nações vão ser entregues por herança para a igreja. Então vai vir o tempo do reino eterno e todos os domínios, ou seja, todas as nações restantes, elas vão servir e vão obedecer à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a necessidade de Deus deixar nações no milênio? Irmãos, a necessidade é que quando o Israel terreno recebeu a promessa de Deus de ser feito reis e sacerdotes, eles desobedeceram a Deus. E quando eles desobedeceram a Deus, isso não pôde ser cumprido. Porque se Israel tivesse de fato, quando saiu do Egito, obedecido, tudo isso que nós vemos aqui teria concretizado-se naquele contexto. Mas por causa do desvio, eles não puderam receber de fato a herança. Eles receberam a sombra desta herança. Mas a realidade se cumpre em Cristo. E Deus havia feito promessas de que a descendência de Abraão, de forma perpétua, teria a posse da herança da terra e que a sua descendência reinaria sobre as nações. Mas isso não se completou naquele contexto e agora Deus teve que fazer com que isso se completasse no próprio Cristo. Por isso que Deus vai permitir que haja um remanescente de nações para demonstrar como o mundo seria perfeito se o reino, se as nações obedecessem a ele, porque durante 6.000 anos as nações estiveram em posse, ou melhor, Satanás esteve controlando, trazendo tentação, trazendo
muitos males para as nações e Cristo vai tirar isso na sua vinda e as nações agora vão poder andar na luz de Cristo. É claro que essas nações elas não são igreja, porém elas vão ser regidas pela igreja. Eu estou preparando um estudo, irmãos, onde nós vamos demonstrar o que vai acontecer com essas nações, as pessoas que fizerem e forem fiéis no contexto do milênio. Eu sei que muitas pessoas estão achando estranho esse assunto, porque não é um assunto muito falado, mas ele é um assunto real e que a igreja sempre ensinou. E eu quero demonstrar para vocês a maravilhosa revelação que Deus vai nos dar do que vai acontecer com essas nações lá depois do milênio. Porque, irmãos, a igreja ela vai estar glorificada segundo Adão de cima. E eu quero demonstrar para vocês que essas nações, dentre essas nações, aqueles que forem aprovados, eles também vão receber um corpo imortal. Eles também vão receber um corpo, mas este corpo vai ser a imagem do Adão terreno quando este não tinha pecado. Então nós vamos tentar entender isso em outros vídeos. Mas é um estudo muito grandioso, muito tremendo que nós vamos ver futuramente. Amém? Então isso a gente vai ver num outro vídeo. Então nós vimos que essas nações aqui, elas vão estar agora debaixo da autoridade da igreja. Se você tiver um pouco de dúvidas sobre esse assunto, de como a igreja pregava e ensinava ele, você pode ver no relato dos primeiros cristãos. Como eu falei, você pode pegar livros como de Irineu de Leão, você pode pegar Justino Mártir, você pode pegar Papias e tantos outros. Quase a totalidade da igreja, no contexto da igreja primitiva, cria desta forma, e eles ensinavam que isso era uma tradição que foi passada dos apóstolos para os presbíteros e depois foi passado para a igreja como um todo, tá? Então é um conhecimento que os primeiros cristãos eles tinham. E quando eu falo aqui de patrística e pais da igreja, não venham pensar em igreja católica, porque esses homens não constituíam a igreja católica que nós entendemos hoje, que é essa igreja com imagens, santos e tudo mais. Não, era muito diferente, tá? Então, vamos tentar entender aqui algumas relações, tá? Em Daniel capítulo 7, verso 11, nós vamos ver que vai ser falado da besta, aquela que vai se levantar, mas agora ela vai ser julgada. Veja o que vai dizer no verso 11. Diz bem assim: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando, vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E quanto aos outros animais, olha só que interessante, foi-lhes tirado o domínio, tá? Quando esse quarto animal aqui, que é a besta, que está apontando para o anticristo, ele for atirado no fogo, ou seja, no Geena, e for queimado, conforme está em Apocalipse 19 para Apocalipse 20, nós vamos ver que a besta e o falso profeta vão ser atirados no lago de fogo. E você vê claramente que isso está apontando aqui quando diz: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto e seu corpo desfeito para ser entregue para ser queimado. É o anticristo sendo atirado no lago de fogo, perfeito? Mas veja o que acontece com aqueles outros animais. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. A expressão tempo aqui, ela fala de 1 ano. E esse 1 ano, irmãos, está apontando para o ano do jubileu, que está apontando para 1000 anos. Tá? Então você tem uma relação dos 1000 anos aqui. Foi dada uma prolongação de vida para aqueles animais, ou seja, para aqueles reinos, que está apontando para Babilônia, para Grécia e para Pérsia, uma relação com nações, foi dada uma prolongação de 1000 anos. Por isso que fala: quanto aos outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada uma prolongação de vida por um prazo e um tempo. Irmãos, olha que interessante, tá? Nós vemos que em Daniel capítulo 7, verso 27, diz que todos os domínios debaixo da terra vão ser tirados e vão ser dados para o povo do Santo do Altíssimo. E Deus está mostrando aqui o cumprimento do que foi dito lá em Gênesis. Deus disse assim: Adão, não é mesmo? Domina sobre toda a terra. Ele diz assim, né? Vocês vão se multiplicar e agora vocês vão dominar e vocês vão subjugar toda a terra. Então, quando ele fala em dominar e subjugar, ele está falando dos animais. E nós vamos ver que Adão e Eva eles teriam a autoridade de dominar e subjugar esses animais. Isso falando de um contexto tratando-se de animais. Mas num contexto profético, irmãos, esses animais falavam de muitas outras coisas. Quando você olha para Daniel 7, que você vê animais como reinos ali, nós estamos vendo que agora são os animais que estão dominando sobre o homem. Quando o homem pecou, nós vamos ver que a serpente vai dominar sobre o homem.
Então, estes animais, estes elementos que nós estamos vendo aqui, falam de aspectos de autoridades e potestades que estão em forma de animais, mas é uma relação que nós vamos ver aqui de que os animais eles estão dominando sobre os homens, contrariando aquilo que Deus disse para Adão e Eva, que eles deveriam dominar sobre os animais. Então, quando Deus ele tira o domínio desses animais e ele dá para a igreja, agora as coisas se invertem. Agora é a igreja que vai dominar sobre os animais para que se cumpra o que está lá na Gênesis, onde Adão e Eva, que era a representação de Cristo, a igreja, vão dominar sobre os animais. Adão e Eva dominavam sobre os animais, eles perderam isso, agora Cristo e a igreja vão dominar sobre esses animais, mas é uma relação dos impérios. Adão e Eva dominavam, Cristo e a igreja irão dominar sobre a realidade. Tanto, irmãos, que os animais muitas vezes eles vão representar povos, tribos, línguas e nações. Quando você vai para Atos capítulo 10, claramente você vai perceber que Deus ele vai dar uma relação tipológica numa visão, onde nós vamos ver que Pedro ele vai ter uma visão onde ele vai ver, né, um lençol com muitos animais impuros. Então Pedro ele vai ter essa visão onde ele vai ver um lençol, e esse lençol vão ter muitos animais. E esses animais eram todos aqueles animais que eram considerados impuros. E aí nós vamos ver que a visão, o Senhor na visão vai dizer para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro, não entendendo isso, ele vai dizer assim, Senhor, mas nunca entrou nada na minha boca que seja considerado como comum ou impuro. E aí Deus vai dizer assim, aquilo que Deus purificou, não consideres nem por impuro, nem por comum. E ele ficou pensando, matutando, o que significa isso, até que vieram homens dentre os gentios, e ele foi levado a Cornélio, e ele entendeu que aqueles animais impuros estavam falando das nações, dos povos entre as nações. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para Levítico 11, que trata dos animais impuros, na verdade é uma tipologia que Deus estava nos mostrando daqueles animais relacionados aos pecados que as nações cometiam. Então a gente vê que Deus, na verdade, estava fazendo a separação do santo do profano para mostrar que aqueles animais, eles eram chamados de imundos, no sentido de demonstrar que aqueles animais traziam características que são representações do pecado. Então, quando o judeu israelita comia daquele animal impuro, ele se fazia impuro com ele. Assim também, quando nós nos misturamos com pecados, nós nos fazemos impuro. Entende? Existe aquele ditado, tudo aquilo que você come, você é. Você é aquilo que você come. Se você come um porco, você vai ser um porco. Por exemplo, um porco representava um tipo de pecado das pessoas, o cão representava um tipo de pecado, e assim subsequente. Mas quando Deus, ele por meio da fé purifica Cornélio, veja, agora Deus está mandando para Pedro. Pedro, vai, mata e come. Por que isso? Porque agora você já pode se misturar com essas nações, com estes povos que foram purificados pela fé. É como se literalmente Deus tivesse limpado os animais impuros, agora ele está limpando as nações, porque elas estão nascendo de novo e em Cristo e se tornando descendentes de Abraão. Então, você precisa entender, irmãos, que os animais têm essa relação com povos, tribos, línguas e nações. Por isso que vão sobrar 3 animais, que vai ser o leopardo, o leão e o urso. Tá? São povos ali, são relações que tipologicamente representam aqueles povos que vão englobar aqueles territórios geográficos dos impérios do passado. Agora, olha que interessante, nós vimos um aspecto, Cristo veio aqui e essa relação com esses animais está apontando aqui. Mas aonde nós vamos ver mais que na relação da tipologia da vinda de Cristo, animais vão sobrar? Irmãos, claramente nós vamos ver que no contexto do dilúvio, nós vamos ver que estes animais, pequenas porções de cada tipologia de animais, de cada animal, vai entrar na arca e agora vai encher o novo mundo. Veja, do mundo passado, alguns animais foram tomados e foram levados para o mundo atual e estes animais vão povoar toda a terra. Lembra que eu falei para você que animais representam povos, tribos, línguas e nações? E nós vemos que aqui em Daniel, animais, né, vão sobrar. Olha que interessante, irmãos, quando nós vamos para o contexto da Arca de Noé, claramente a gente vê que animais ali vão estar entrando na arca. E como eu demonstrei para vocês, esse animais é o contexto de povos, tribos, línguas e nações, assim também Deus estava demonstrando que como Deus deixou representantes dos animais que entraram na arca, assim também Deus vai deixar representantes de nações que vão sair do mundo passado e vão vir para aquilo que vai ser no futuro. E assim como Adão e Eva deveriam reinar sobre esses animais, assim a igreja vai reinar sobre essas nações restantes. Por que nós vemos ali, irmão, que vai ser
um pouquinho de animais de cada espécie, porque esse pouquinhozinho de animais de cada espécie, eles vão agora encher o mundo. Tá, mas uma coisa que eu quero trazer para vocês, irmãos, às vezes a gente fica fantasiando aqui de que essa questão das nações é uma coisa maravilhosa e que muita gente vai entrar. Não, irmãos, não é assim. A Bíblia fala em Isaías que na vinda do Senhor vão ser muitos os mortos da parte do Senhor. Deus ele vai fazer com que a terra cambaleie de forma terrível. E ele diz que os homens vão ser tão poucos, vão haver tão poucos homens no mundo que vão sobrar, que eles vão ser mais escassos do que o ouro de Ofir. Serão muitos poucos homens, e estes poucos homens que sobrarão serão aqueles que povoarão a terra novamente. Então não vamos aqui nos enganar, irmãos, porque muitas vezes nós menosprezamos o problema do pecado. E sim, irmãos, a grande maioria das pessoas na vinda de Cristo morrerão. E nem todas morrerão apenas para se cumprir aquele propósito que eu falei para Abraão e para a descendência de Abraão. Portanto, Deus vai deixar pequenos remanescentes, que assim como aquelas pequenas espécies que estavam na arca, agora vão começar a encher o mundo. Elas vão começar a povoar o mundo mais uma vez e o mundo vai ficar cheio novamente. Mas serão poucas as que sobrarão. E outro aspecto que nós vamos ver também que está relacionado, por exemplo, à descendência de Noé, é que quando Noé ele entra na arca, ele vai levar Cam, Sem e Jafé. E quando ele desce da arca, assim como os animais vão encher o mundo novamente, nós vamos ver que Cam, Sem e Jafé vão dar origem a todas as nações que temos aqui. E se a vinda de Cristo ela é tipificada pelo contexto de Noé, veja que quem era justo no contexto da arca era Noé, não seus filhos. Mas os seus filhos, mesmo não sendo considerados juntos, eles vão ser levados para o novo mundo. E esse novo mundo, nós vamos ver que eles vão agora multiplicar-se como Cam, Sem e Jafé, que vão dar origem a todas as nações. Você percebe que Deus está mostrando uma relação do mundo passado para esse mundo atual, onde nações vão ser geradas? Assim também é como se Deus agora preservasse remanescentes dentre as nações, para que esses remanescentes agora povoem o mundo novo. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Essa é a primeira tipologia que nós temos, perfeito? E a segunda tipologia que nós vamos ver vai estar lá no contexto de Ló. Irmãos, Ló, ele vai ser tido por justo no contexto da sua vida, e quando cai fogo sobre Sodoma e Gomorra, veja que as suas duas filhas, que são as mães, as matriarcas das nações de Moabe e de Amon, vão gerar nações. Você percebe que lá no contexto de Noé, nações vão ser geradas pelos seus descendentes, e no contexto de Ló também, nações vão ser geradas pelos, que serão descendentes de Moabe. Percebe essa relação? Então, nessas duas tipologias, nós vamos ver que remanescentes vão formar nações. E quando nós pegamos esses três homens, Cam, Sem e Jafé, que vão dar origem a todas as nações do mundo, quando nós pegamos aqueles três animais que sobram lá em Daniel, que vão receber mais uma prolongação de tempo, claramente, irmãos, eles estão apontando para nós, para Cam, Sem e Jafé. E eles agora vão dar origem a todas as nações que vão sobrar no mundo. É claro que naqueles animais, irmãos, tem uma tipologia de muitas coisas, e ali estão falando de remanescentes de muitas nações que agora vão encher o mundo. Eu acho que deu para entender isso claramente, né? Algumas pessoas vão ter mais dificuldades, porque não é um assunto tão fácil, mas eu sei que outras poderão entender. Mas o que vai acontecer com essas nações nos dias do milênio? Então vamos abrir em Isaías capítulo 2, que vai dizer o seguinte para nós. Olha que interessante o que vai estar acontecendo nas nações nesses dias. A palavra aqui em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Olha que interessante. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E vai dizer mais: e ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, e essas converterão as suas espadas em relhas e de arados e suas lanças em podadeiras, e uma nação não se levantará a espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerra. E esse texto ele vai se complementar lá em Miqueias capítulo 4, o mesmo texto, porém com alguns acréscimos. Miqueias capítulo 4, verso 1. Diz o seguinte: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido nos cimos dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão povos.
Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre muitos povos e corrigirá muitas nações. Poderosas e longínquas, esses converterão as suas espadas em relhas e de arados e as suas lanças em podadeiras, e uma nação não levantará a espada contra uma nação, e nem aprenderão mais a guerra. Mas há de sentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, esse texto que eu mostrei, ele vai se cumprir aquilo que estava na lei, que falava de um contexto da lei, de um contexto histórico, mas ele vai se cumprir profeticamente. Estabelecerei a paz na terra. Deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos, veja, as bestas que nós vimos em Daniel 7, e pela vossa terra não passará a espada, tá? Aqui é o cumprimento disso. Então, esse texto de Isaías, de Miqueias, existem, eu entendo, dois cumprimentos. Porque quando fala de Sião sairá a lei, irmãos, nós precisamos entender que é uma relação profética com aquilo que aconteceu no Pentecostes, ou seja, o Espírito Santo foi derramado e agora a lei saiu de Sião por meio dos apóstolos. Mas também existe um aspecto escatológico. Por quê? Irmãos, isso não se cumpriu, onde diz que uma nação não se levantará mais contra a nação. Não houve mais guerra entre as nações, onde diz ali que uma nação não levantará a espada contra outra nação. Se nós dissermos que isso se cumpriu, claramente nós vamos ter um texto contrário. Porque Cristo fala que nos últimos dias nós veremos nações se levantando contra nações, reinos se levantando contra reinos, povos contra povos. Então, esse texto de Isaías e de Miqueias, ele não se cumpriu. Mas ele se cumprirá quando? Quando o reino, o milênio for estabelecido. Aí as nações andarão na luz do Senhor, na luz da igreja e não farão mais guerra. E olha que interessante aonde isso está escrito, irmãos. Prestem bem atenção que vocês vão ver aqui de forma tipológica, mas profética. Em Isaías 11, a partir do verso 1, diz o seguinte: preste bastante atenção no que eu vou explicar para você aqui. No verso 1 diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento do temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a sua vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E o lobo habitará com o cordeiro. Olha só, preste atenção, tá? Você vai ver aqui claramente uma relação dos animais que vão estar andando em paz. Mas lembra que eu falei para você que os animais eles representam povos, tribos, línguas e nações? E nós vimos que animais como o leão, como o urso e como o leopardo, eles vão sobrar na terra. E uma relação lá com a arca de Noé. Agora veja o que vai estar sendo dito aqui no verso 6. O lobo habitará com o cordeiro e leopardo deitará junto com o cabrito. Então quem é esse leopardo aqui? É justamente aquele animal que vai sobrar lá de Daniel. Se deitará junto com o cabrito. E o bezerro, o leão, consegue ver aqui o leão aparecendo também? Novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará, tá? Aqui é claro que tem o contexto que fala dos animais mesmo, mas indiretamente Deus está falando das nações. Então aqui lobo, leopardo, leão, tratam-se de nações poderosas que vão estar fazendo o quê? E o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. Irmãos, esse pequenino pode falar de crianças, bebezinhos, não pode. Mas aqui a relação que ele está trazendo para nós não é isso. Esses pequeninos vão ser os discípulos do Senhor, que são os pequeninos que vão estar guiando essas pessoas, que vão estar guiando essas nações. Nações que vão ser consideradas como lobo, veja, poderosas. Cordeiro, agora fala dos santos. Leopardo, nações poderosas, caçadoras. Se deitará junto com o cabrito, veja, falando daqueles que são, né, humildes, né? O bezerro juntamente com o leão. Então você consegue ver que é uma tipologia de nações que estão andando em paz aqui. E lá que nós vimos que não haverá mais guerra entre as nações, é o que está acontecendo aqui. E a vaca e a ursa pastarão juntas. Percebe a ursa? Então você vê claramente aqui o leão,
o leopardo e o urso, que juntos estão pastando, comendo, estão sendo guiados por um pequenino. E as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha junto com o boi. E a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. E não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que interessante, irmãos. Isso aqui é muito tremendo. Nós estamos vendo o que vai estar acontecendo de fato com os animais no mundo, mas ao mesmo tempo Deus está nos dando um panorama de como estarão os povos. Serão como leões, serão como leopardos, como ursos, que agora não têm mais a necessidade de estar caçando para comer, que não têm mais a necessidade de derramar sangue para poderem viver, mas todos andarão em paz. As nações andarão em paz, sendo guiadas por um pequenino, ou seja, aqueles que diante do Senhor são pequeninos. E no verso 10, para comprovar isso, vai dizer o seguinte: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será morada. Irmão, essa expressão a glória lhe será morada, quando você vai clicar aqui, é Menuha. O nome Noé, Nuha, está aqui, que significa lugar de descanso. Claramente uma relação com o sábado, que é o lugar de descanso de Deus. E lá diz que o descanso dele, o lugar de descanso será glorioso. Percebe? A glória do seu descanso. Então, irmãos, eu trouxe uma pequena relação de como vai ser o milênio. A gente já está em mais ou menos 1 hora, então não quero entrar muito mais nisso. No próximo vídeo dessa série sobre as nações, eu quero falar o que vai estar acontecendo lá em Apocalipse 20, onde nós vamos ver que as nações vão se juntar contra o arraial dos santos. Isso vai ser muito importante. E eu quero demonstrar que dentre essas nações não vão ser todos que vão se levantar contra o arraial dos santos. E esses vão ficar ao lado de Cristo e da igreja. E Deus tem algumas coisas relacionadas a isso que a gente vai trabalhar, tá bom? Mas isso vai ser no próximo vídeo. Irmãos, eu vou finalizar esse vídeo aqui e vou pedir para que você se inscreva nesse canal, para que você dê o seu like e você ajude compartilhando. Amém? Nós vamos retomar também aqui o nosso treinamento escatológico. Infelizmente tive alguns imprevistos, algumas dificuldades de vários tipos que não me possibilitaram continuar. Mas agora eu pretendo continuar para trazer esse estudo e esse entendimento para os irmãos. Tá bom? Espero vocês aqui no canal. Peço que você se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo. Aqui no final tem 2 vídeos para você continuar conosco. Até lá. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.